Quando fala de uma fé original, é o que a gente às vezes, né, costuma perceber, que tem pessoas que estão na igreja não porque estão convertidos, e sim porque estão convencidos apenas, né, de que Jesus é bom, de que a igreja é legal, de que tem comidinha, de que o pastor é carismático, né? Ah, é por isso que eu gosto de lá. Não, quando a pessoa ela é convertida, ela vai passar por poucas e boas. Às vezes o pastor pode não estar num dia muito bem humorado, não é todo dia que vai ter a comidinha, não é todo dia que vai vir aquela palavra, né? De, oh, Jesus ele te escolheu, Jesus ele te ama, né? Às vezes é uma palavra um pouco mais dura. Então, quando a gente tá cheio, né, do Espírito Santo, né? Quando a gente prega realmente o Evangelho, como eu disse, se a gente ficar pregando, né? Isso aqui serve para todos. Se a gente ficar pregando mensaginhas de autoajuda, não vai firmar ninguém na fé, sabe, em Cristo Jesus. Porque mensagens de autoajuda, o mundo tá cheio de livros, né? Tanto espíritas, esotéricos, pessoas aí com um coração, né, bom, né? Vamos dizer assim, só que a gente conhecendo Bíblia, a gente entende que não vai ser salvo quem é bonzinho, né? Vai ser salvo quem tem fé em Jesus Cristo. Quem tem fé em Jesus Cristo vai andar assim como ele andou. Vai se santificar, vai se purificar, vai pregar o evangelho, né? E não mensagens de autoajuda, né? E sim palavras com conteúdo, palavras com poder, palavras que vêm do evangelho. Amém? Que vai firmar a pessoa na fé. Quando as boas notícias são proclamadas no poder do Espírito, a salvação, né, vida e dom do Espírito Santo, a libertação do domínio do pecado e de Satanás, a esperança, a paz, a imortalidade, a advertência sobre o juízo, a apresentação da condenação e morte eterna quando rejeitadas. Então, olha quanta coisa acontece quando a gente proclama o Evangelho de Cristo. Seja através de um versículo, seja através do seu testemunho, através das suas atitudes, da tua conduta, né? Esses dias, não, acho que foi até a Aline mesmo ontem, né, falando com a Ana Carla, e eu ali sendo ministrada também. Falei, nossa, gente, isso porque ela não tá bem, né? Imagina essa menina bem, ela, ia ficar a noite toda, né, Aline? Nossa. Mas ela falando assim, quando eu recebo uma palavra de grosseria, de ingratidão, né, de palavra dura pro meu lado, eu não vou pago na mesma moeda. Não, vem aqui, me dá um abraço, né, vem aqui, eu te amo. Não, aí, né, no interior dela ela pensa, você pensa que eu vou te tratar da maneira que você está me tratando? Não, você está enganado, eu vou te tratar com o amor de Cristo. Né? Então é dessa maneira que a gente precisa olhar para as pessoas. Você está me xingando, você está querendo meu mal, você está querendo puxar meu tapete, mas eu te amo em Cristo Jesus. Né? Eu louvo a Deus pela tua vida, né? E abraçar e dizer que ama, né? Ou muitas das vezes, se for o caso, ficar em silêncio, né? Não responder, não retrucar, não ir para cima, né? E guardar, não guardar aquilo no coração, mas é entregar o pé da cruz e fazer como Jesus ele fez, né? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque ela não sabe o que está falando. Perdoa porque ele não sabe o que ele está fazendo, Senhor. E me ajuda a perdoar também. Me ajuda a amar mais ainda essa vida. Amém? Em Romanos 1, 14, já está em Romanos ainda? Vamos ler o versículo 14. Paulo diz assim à igreja de Roma. Acharam? Diz assim, 1,14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Amém? Aí aqui na apostila diz assim, em Romanos 1,14 o apóstolo Paulo declara, eu sou o devedor, pois sou o devedor, tá aqui o versículo, tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. E em 1 Coríntios 9,16, ele reafirma seu senso de obrigação. Esse aqui eu faço questão de vocês abrir também. Primeiro ou primeira? Coríntios. 1 Coríntios 9,16. É um bom versículo para você grifar, memorizar e meditar nele. 9,16. Diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim,
se não anunciar o evangelho. Então, olha a expressão de Paulo no final desse versículo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Né? Em outras traduções, ele ainda, de uma forma invertida, ele fala, cabe a mim essa obrigação. Então, literalmente é um mandamento. Literalmente é obrigação. Né? Às vezes eu usando essa palavra aqui, parece que eu estou pegando pesado, mas realmente nesse sentido. Não tem uma palavra para substituir essa palavra, obrigação. Né? Quem tem tradução diferente aí? Tem alguma palavra? Qual que é a sua tradução aí, Fê? Lê para nós. Achei agora. Lê a sua tradução. Porque, embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Amém? Aí já colocou como necessidade, né? Então, necessidade é o quê? É algo vital, é algo que realmente preciso fazer. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, cabe a mim essa obrigação. Né? E como ele disse, se a gente anuncia, se a gente prega, a gente não tem que sair falando para todo mundo. Né? Não, porque eu estava lá no trem, aí eu preguei o evangelho lá. Os guardinhas veio, me bateu, e quê? Aí eu estava lá, comecei a pregar, comecei a falar e comecei a fazer. Não, porque Deus me deu uma palavra, que Deus me deu a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem muitos que têm um pouco mais de ousadia que outros e leva isso como eu prego o evangelho, você não. Não, porque eu falei, você não fala. É isso que está querendo dizer. Né? Porque eu preguei no trem, porque eu preguei lá na Sé, porque eu preguei não sei aonde, porque eu preguei na igreja tal, que eu preguei na igreja não sei das quantas, porque quando eu preguei aqui, olha a palavra que Deus me deu. Não, Deus deu para a igreja, Deus deu para você alimentar outros também, né? Não só você. Então a gente precisa tomar cuidado isso, repetindo o que Paulo fala. Se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Eu não tenho que me gloriar porque eu sou professora da escola bíblica. Aleluia. Eu sei tudo, né? Sou filho aquele que sabe todas as coisas, então, filho de peixe, eu sei todas as coisas. Não, porque eu prego melhor que fulano, porque eu prego melhor que ciclano. Precisamos tomar muito cuidado com isso. A gente dá um exemplo ou outro, dá um incentivo, uma motivação, né? Ou você levar alguém com você, para até aquela pessoa ir perdendo, e vendo como que as pessoas chegam uma na outra, né? E fala assim, olha, ela tá pregando o evangelho. Ai, se fosse eu ia estar tremendo, né? Ai, que vergonha, né? Tipo, e outros trechos a gente acabou de ler, né? Eu não tenho que me envergonhar do evangelho, né? A pessoa que precisa ter vergonha do que ela está fazendo, né? Aquela que a gente está evangelizando, vamos dizer assim, não vocês estão entendendo, né? Não que eu estou falando um tom de julgamento, mas às vezes a gente sente assim, ai, eu vou falar de Jesus, ai, vai falar que eu sou careta, ai, vai falar que eu sou crentona, ai, o que vão pensar de mim? Vai querer me chamar de acertinha? Que chame, por isso que a gente precisa dar testemunho, por isso a gente tem que manter a nossa posição, porque de repente, vamos supor, igual numa escola, a professora está falando lá algo, ou numa reunião, está falando algo ali, ideologia do gênero, e está falando coisa com coisa, aí você está ali, já sendo impelido pelo Espírito Santo e fala, não, mas espera aí, Deus criou macho e fêmea e tal, e começa a pregar. Aí, de repente, possa ser que a sala comece a se virar contra você, né? E falar, ah lá, crentona, ah lá, querendo saber mais que a professora, ah lá, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Mantenha a sua posição, entendeu? Eles que têm que se envergonhar daquilo que estão fazendo. E não você, ai, pra que eu fui falar? Nossa, agora estão, o bullying contra cristão não tem? Né? Não pode chamar de gordinho, não pode chamar de baixinho, não pode chamar de magrelo, não pode chamar de não sei o quê. Agora de cristão, né? Não, manter a sua posição e você saber quem você é em Cristo Jesus e eles que precisam realmente, repetindo, eles que precisam se envergonhar do que estão fazendo e não você de estar pregando o evangelho. Amém? A pessoa que não conhece a Cristo, ela está morta espiritualmente. Portanto, precisando de vida. A pessoa sem Cristo, ela está seguindo um caminho de destruição. Portanto, precisando de libertação. A pessoa sem Cristo está sem esperança, portanto, precisando de Deus. Vamos abrir lá em Efésios 2 e ler todos esses versículos aqui que Paulo fala para a igreja de Éfeso. Efésios 2. A gente vai ler o versículo 1, 2, 3, e depois o 13 e 14. Diz assim, Efésios 2, 1, 2, 3, né? Ele fala assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí versículo 13 e 14, ele fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém? Até aqui. Então, uma pessoa que está sem Cristo, é isso que a gente precisa visualizar na vida dela, e era como a gente estava antes de conhecer a Jesus, né? E às vezes, mesmo pessoas que estão na igreja, né? Eu falo aqui de uma forma, vou dizer, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que ainda não conhecem a Jesus. Entende? Então, por isso que a gente não pode pensar, poxa, mas já está na igreja há tantos anos e está tendo essa atitude, está fazendo as coisas desse jeito, está ali e às vezes não conhece a Cristo. Tem pessoas que às vezes estão em determinadas igrejas, como alguns livros que eu já li, de relatos dos autores ali dizendo, que às vezes até cresceu dentro de igrejas, né, até evangélicas, mas era tudo, às vezes não passava de rituais, sabe? Pessoas que estavam ali e não sentiam nada de diferente, estavam vivendo um dia após o outro, se guardando, se santificando, não bebe, não fuma, não namora, não faz nada, mas assim, só parecia ser uma vida sem graça. Mas por quê? Eles dizem, porque não conhecia ainda Jesus. Não conhecia. Samuel. Se for ver pela Bíblia, o próprio Samuel. Samuel cresceu dormindo ao lado da arca de Deus, né? Junto ali com Eli, que era sacerdote, né? Vivendo a cultura judaica ali, mas ainda nem conhecia a voz de Deus. Ainda não conhecia o próprio Deus. Porque quando Deus o chama, ele ainda pensa que é Eli que está falando com ele. Né? Então ele estava ali crescendo na presença de Deus, mas ainda não conhecia a Deus. Aí o próprio Eli... Pedro? Ele vivia com Jesus, mas ele não era convertido. Pedro também. Né? A gente até estudou uma história, uma das lições, né, enfatizando a situação dele também. Pedro andava com Jesus, né, mas é como se não conhecesse. Né? É como se não tivesse a experiência que ele precisava ter. Então todos nós precisamos almejar e ter essa experiência todos os dias. Falar, Senhor, e eu preciso te conhecer mais. Né? Eu preciso te entender mais. Eu preciso ter novas experiências. Né? Porque assim, a gente não pode ficar só naquela experiência do batismo nas águas, no batismo do Espírito, né? Ou quando Deus usou determinado pregador e falou ali como é que estava a sua vida, o que Deus tinha para você. A gente sempre todo dia almejar, eu quero viver algo novo, né? Um dos escritores que eu lembrei, se eu não me engano, foi o Benihim, né? Ele contando que ele teve uma trajetória também dentro de igreja, né? Se eu não me engano foi ele, tanto escritor, tanto livro que a gente vai lendo. Ele era católico. Né? Era católico. E o pai dele, né, abominava os evangélicos e tal, e ele começou a ter a experiência com o próprio Espírito Santo. Então ele chegava da escola, ele falava que passava igual um vulcão ali, ia correndo pro quarto dele e começava a falar em línguas, falava em línguas, e de uma certa forma, por um tempo, até escondido do pai dele, porque o pai dele ainda não entendia e nem queria que ele fizesse aquilo, né? Mas era a experiência que ele estava tendo com Deus. Então a gente precisa ter essa experiência, porque se a gente não ter, a gente não vai conseguir pregar o evangelho. A gente não vai querer pregar o evangelho, a gente não vai lembrar de pregar o evangelho. A gente vai julgar as pessoas, a gente vai se achar superior ou melhor que elas. Né? Uma frase que eu costumo falar é o quê? A gente é cristão, mas a gente conhece Jesus, mas a gente não é melhor que ninguém. A gente é apenas diferente. Né? A gente está conhecendo o melhor, mas falar que eu sou melhor do que aquela pessoa que está passando na rua e ainda não teve a experiência dela com Deus, eu não sou melhor. Eu apenas... Pela misericórdia de Deus, eu já consegui ter essa experiência com o Senhor e preciso continuar almejando a querer mais, né? Então, quanto mais eu vou tendo de Deus, mais eu vou querendo falar dele. A gente não vai conseguir ficar quieto, a gente não vai conseguir ficar calado. A gente vai falar, não, pastor, olha, eu quero louvar, não, eu quero ter oportunidade, ou fora daqui de dentro, né? Porque às vezes a gente só pensa que o pregar o evangelho é aqui dentro. Aqui é o quê? É simplesmente o resultado do que foi feito lá fora. É a gente se reunir,
né, com pessoas da mesma fé, com o mesmo propósito, receber um alimento espiritual, receber um estudo, confraternizar, ajudar um ao outro, né, um intercedendo pelo outro, isso que tudo faz parte, né, é uma comunhão,